Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero desejar uma conclusão de dia maravilhoso e abençoado para cada um de nós e dizer a todos e a todas sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas nesta noite de hoje a nossa live Palavra de Mulher. Hoje nós vamos estar com a queridíssima Sandra Marrocos, que para mim, além de ser parlamentar na nossa cidade, é uma liderança e referência para nós dos movimentos sociais. Então vamos hoje conversar um pouco justamente sobre as importantes contribuições que os movimentos sociais podem, devem e já trazem para a nossa sociedade. Então quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a todas vocês, que todas as quintas estão aqui nos acompanhando, né? Pessoas das mais diversas idades e pessoas, inclusive, também dos mais diversos lugares, né? Eu fico extremamente grata e feliz por ver que nesta noite de quinta-feira nós paramos um pouco para refletir, né, sobre temas extremamente importantes, temas sempre importantes. Então nós vamos convidar aqui a nossa queridíssima para começar o nosso bate-papo. Oi, querida. E boa noite, Oi, minha Sandra. querida. Cansada aqui, você toda linda e eu cansadíssima, mas Eu, minha tô querida, aqui para todas nós você, essa hora viu? estamos muitíssimo obrigada. Eu já agradeço de todo o coração pela sua generosidade, Só um minuto que eu por vou. Tô sem disponibilizar seu som. tempo. Deixa eu tirar aqui Tá, o celular para organizar. Pronto. pode ficar à Vou vontade. Eita, meu Deus. Tá, Pode ficar à pronto, acho que vontade. agora Eu estava eu tô dizendo em aqui, Mangabeira aqui, sabe? Vim para a duas atividades e entendo, tô no quintal de casa, né? Na casa de Vitória, mas entendo. jamais, assim, super feliz. Estou para ti, querida. Eu lhe agradeço por ter disponibilizado seu tempo, sua Eita, atenção, né? Realmente a gente entende o Senhor. quanto vocês também, né? Você na sua correria, no corre-corre do seu dia a dia, do seu trabalho, mas como eu estava dizendo no início, você é uma pessoa importantíssima para nós dos movimentos sociais. Não fica somente como parlamentar da nossa Câmara de Vereadores, mas é uma militante dentro e fora do parlamento. Então, desde o início, quando eu pensei em conversar, porque aqui nesse bate-papo nosso a gente tem as mais diversas pessoas e nem todas as pessoas têm a compreensão Sim, do que são os movimentos sociais, quais suas funções, né? E também suas contribuições para a nossa sociedade. E aí eu acompanho tudo na sua vida, estou sempre ligadona e acompanhando você como mestranda. oh, Eu disse, não, Sandra é uma pessoa realmente muita referência para a gente tem muito a aprender. Então, só quero dizer isso, seja bem-vinda, muito obrigada mais uma vez. Fique à vontade, porque aqui na nossa live Palavra de Mulher, a palavra é dos convidados, tá? Eu até brinco, eu digo que eu mando as perguntas com antecedência para não estar interrompendo. olha só, Aniele, primeiro assim, que honra, sabe? Que prazer estar contigo. E essa mulher negra, linda, pré-candidata a vereadora na cidade de João Pessoa, né? E eu torço demais para a gente estar juntas, né? O ano que vem, lá naquela Câmara, ou seja, Trabalhando trabalhando juntas, juntas. esse tem sido o meu E pensamento. aí, quando você me chama, e faz tanto tempo, né, que essa nossa live está marcada. E hoje eu já estou na Isso. correria, né? Na correria da conquista de mentes e corações, na correria do mandato que eu represento, né? Então, eu estou aqui em Mangabeira, né? Estou na casa da querida Vitória, no quintal de casa, que é um restaurante aqui, né? No Mangabeira 7. Estou aqui no quarto do filho dela, para ti, sabe? E assim, parabenizar, porque
Eu estou vereadora. Eu costumo me apresentar da seguinte forma, Nélia. Eu sou assistente social, mulher negra, feminista, mãe, e estou vereadora na cidade de João Pessoa. Sou militante do campo democrático e popular, sou oriunda, né, do meio popular e cria dos movimentos sociais. E estou aqui contigo quando você chamou para debater essa temática tão maravilhosa, né? Com essa negra tão linda É e tão verdade. empoderada como é você. Inclusive, eu estou aqui com Sucupira. Hoje é o aniversário de Zé, que Sucupira, inclusive, Eita, é o coisa boa. pai, o genro o sogro da sua afilhada, né? Ou seja, eu Isso, de descobri que além da Maiara. gente ter Maiara. essa afinidade de vida, a gente tem essa afinidade de encontro, né? A sua afilhada é casada com meu Verdade. sobrinho. É isso, meu amor, tô para ti. Olha que Ó, maravilha. Sucupira acabou de entrar. Ó, Zé, essa mulher linda aí, Aniela, ela é madrinha de Maiara, viu? Da esposa de Ricardo. É, Ou seja, Ricardo, isso é mesmo. isso, meu amor. Inclusive, eu não sei, mas eles moravam aqui bem pertinho de mim, em frente ao Parque Cowboy, né? Eu não sei se ainda continuam morando, mas eu moro aqui ainda no mesmo lugar e eu me lembro que eu já frequentei algumas vezes a casa de Ricardo, na época que eu participava da comunidade que os pais de Maiara Da participam. igreja. Então, Uhum. isso, a gente teve alguns encontros. Fico feliz demais por isso. Vamos Tô então aqui. conversar um pouco sobre o que são os movimentos sociais, Sandra. Como você poderia colocar, de onde surgem, né, o que são, quais são. Vamos começar, como diz a história, bem didaticamente, mas porque também nós temos várias pessoas aqui nos Sim. acompanhando que não têm essa vivência que nós temos no conhecimento da importância dos movimentos Sim, sociais. olha só, Nele, assim, o que é um movimento popular e social, né? Uma organização de pessoas, né? E eu costumo, assim, eu vou falar um pouco da minha história, né? Até mesmo para entender como é que eu me porto diante da vida. Quando eu digo que eu sou cria dos movimentos sociais e populares, de fato eu sou, né? Então eu vou falar inicialmente linkando sobre a importância dos movimentos sociais. E assim, enquanto vereadora, eu prezo demais pela autonomia dos movimentos sociais e populares, né? E no caso, assim, falar um pouco da minha história. Como começa, né? Como surge essa mulher que hoje está vereadora nessa cidade? Eu sou da periferia, né? Eu sou sertaneja e vim para cá e fui morar no Hernani Sátero, né? Na periferia da cidade de João Pessoa, inclusive meu canto de encontro, de amizades, quero saudar a Dona Tio, que mora lá ainda. E naquele momento eu encontrei algo que era fundamental na minha vida, que foi o movimento estudantil, que é o movimento social da juventude, e no caso do movimento estudantil secundarista, né? Eu comecei a militava no Grêmio do Liceu Paraibano, e no mesmo momento também eu militava na Igreja Católica, né? Porque eu era da pastoral da juventude do meio popular, e a Igreja Católica para nós, além da minha fé, eu sou cristã, e acho que você também, né? Então, assim, eu sou oriunda desse espaço da igreja, e naquele momento era uma igreja que me acolhia. Era uma igreja que, além da fé, além da oração, do louvor, que é tão importante nas nossas vidas, também tinha obra, né? Então, um outro movimento social que eu participei foi da pastoral. Então, no movimento estudantil, fui do Grêmio, do Liceu Paraibano, quando estava no ensino médio, né? E quando fui para a universidade, eu fui para o Centro Acadêmico de Serviço Social, que é o curso que eu terminei, inclusive estou no mestrado, né, na UFPB, e também para o Diretório Central dos e das Estudantes. Então, quando a gente fala do movimento de juventude, a gente tem que falar do movimento estudantil, mas o movimento de juventude ele também se porta em várias outras formas. A juventude Sim. camponesa, a juventude do campo, a juventude da cidade, a juventude do movimento urbano, do movimento de lutas pelas moradias, então, o movimento social de juventude. E aí eu vou falar de um outro movimento, que eu já chego nele, eu sou feminista, né? Esse é meu encontro, sou mãe de uma menina e de dois meninos, assim, uma menina de 28, um de 23, de 24 e um adolescente de 14, né? Então, eu também me encontro em um momento bem desafiante da minha vida com o movimento feminista. Eu fui coordenadora do Centro Acorda Mulher, lá em Bahia, né, que era uma ONG feminista que trabalhava com as marisqueiras, né? Inclusive, eu chego lá,
através da universidade, estava terminando o curso de serviço social e vou para lá e me encontro, né? Já me via feminista, mas não tinha me descoberto, porque o feminismo é uma descoberta. Tem mulheres que são super empoderadas, mas que não são feministas. Então, assim, o feminismo é um movimento social dentro do movimento de mulher, mas existem movimentos populares e sociais na vertente do movimento de mulher que não são feministas, né? Existe o movimento de partidos, existe o movimento das igrejas, de todas as igrejas, de todas as denominações. Existe o movimento das mulheres do campo, das mulheres urbanas, ou seja, então, esse é um outro movimento que eu me identifico demais. E um outro movimento, sabe, que eu sou muito urbana, né? Eu sou oriunda do meio rural, né? Eu sou do sertão, mas há muitos anos da minha vida eu moro na cidade, então eu gosto da efervescência da cidade. Mas se o diálogo com o campo não existir, então tem dois movimentos sociais e populares que são fundamentais, Aniele, que é justamente os movimentos de luta pelo campo, a CPT, o MST e os movimentos de moradia urbanos, né? Que são os movimentos de reforma urbana, são os movimentos de luta por moradia. Então, são dois movimentos. Maria Sueldes, meu amor, entrou aí, né? Sueldes é do Flor Mulher, né? Lá em Santa Rita. E aí, o que é que acontece? Esse outro movimento que eu coloco é o movimento do campo, que é a luta pela terra, que aí engloba a juventude, as mulheres, e o movimento urbano, né? Que é a luta urbanística pelo direito à cidade, porque a cidade é de todos, é de todas. Ou seja, o movimento social é isso, né? É se aglomerar e é É, lutar coletivamente, né? E uma única junção. Tem o movimento é verdade. LGBT, né? Fernanda acabou de Sim. entrar, Amanda me acompanha hoje, né? Que é do movimento LGBT. Então, é um outro movimento de afirmação dos LGBTs QI+. Tem um movimento de negros e negras, do qual a gente está inserida, nas mulheres negras. Ou seja, movimento popular e social São são inúmeros. inúmeras. São É isso, inúmeros, meu né? amor. E nós vemos, assim, o que eu acho muito importante é que nós conseguimos perceber que os movimentos, eles surgem das classes subrepresentadas, né, Isso. Sandra? Que há algum tempo atrás eram chamadas de minorias, e eu até nem gosto de usar essa expressão, porque a gente sabe que não são as minorias, estão às margens da sociedade, são subrepresentadas, mas são a maioria da nossa Sim. sociedade, né? Como você bem citou aí, tanto os movimentos do campo quanto os movimentos urbanos. Então, são inúmeros e eles surgem justamente por essa falta de representatividade, vamos dizer assim, nas políticas públicas, né? E aí, pensando dessa forma, eu queria ouvir um pouco de você, qual a importância, você, enquanto eu considero fazendo parte ou tentando nos representar nessa parte Sim. da gestão Sim. pública, né? Qual a importância dos movimentos para a gestão pública, Aff, né? Que Maria. impacto, que contribuições, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, os movimentos sociais, e aí eu gosto sempre de trazer o que é o preconceito para, inclusive, desmistificar. Né? As pessoas dos movimentos sociais não são pessoas desocupadas, não são vagabundos e vagabundas, né? Não são pessoas que não têm o que fazer, pelo contrário. Eu considero que são pessoas que, talvez, na nossa sociedade, têm mais o que fazer nessa vida Exatamente. e que, inclusive, além de tudo que tem que fazer, não pensam somente em si, mas pensam nas suas classes que estão sendo subrepresentadas e padecendo pela falta de políticas públicas para o grupo aos quais elas fazem parte. Né? Então, que impactos os movimentos sociais podem trazer, devem trazer ou precisam trazer? Às vezes eu me preocupo porque eu escuto que algumas gestões públicas temem os movimentos sociais, né? Às vezes a impressão que nós que estamos ali na lida, na luta, sentimos, a sensação que a gente tem é essa, que tem medo dos movimentos, mas eu queria ouvir de você, enquanto militante, enquanto gestão, e aí eu sei que nisso você dialoga Demais. muitíssimo bem, por isso que eu tenho a liberdade de fazer essa Olha pergunta. só, Nela, eu queria aproveitar para falar um pouco da minha história nesses espaços, né?
de executivo, qual foi a primeira tarefa que eu assumi na Prefeitura Municipal de João Pessoa? E aí foi o orçamento democrático, né? A participação popular. Eu sou a primeira coordenadora, eu sou a primeira gestora dessa ferramenta. Eu costumo dizer, Aniele, fazendo um link, eu engravidei bem nessa época também, do meu filho, Gabriel. Gabriel completa 15 anos o ano que vem, o orçamento democrático, essa experiência de democracia participativa completa 15 anos junto com ele, né? Então, assim, esse espaço de dialogar na prefeitura com a cidade, dividir a cidade em 14 regiões orçamentárias, e aí surge um sujeito e uma sujeita que não estava na cena da cidade, que não estava na cena política, que são os delegados e delegadas do orçamento democrático, os conselheiros e conselheiras, ou seja, se transforma em uma organização social da sociedade popular que faz o diálogo direto com a gestão, né? E hoje a gente tem o orçamento participativo aqui na prefeitura, mas é o democrático, é o que eu implantei, é a mesma coisa. Então, assim, essa experiência para mim foi enriquecedora, porque através da voz de quem não tinha voz, né, naquele momento, e porque eu acredito, sabe, Aniele, do fundo da minha alma, você me conhece, quem me conhece sabe disso, as coisas só são bem feitas se elas forem feitas de baixo para cima. Então, quem sabe o que precisa é quem mora no território. Quem está lá vivendo, eu posso até chegar aqui em Mangabeira, por exemplo, eu estou em Mangabeira 7. Eu posso chegar aqui, olhar e dizer, eu acho que cabe mais uma creche, eu acho que cabe mais uma escola, mas só quem vive nesse cotidiano sabe exatamente o que precisa. Então, essa experiência de orçamento democrático, de participação popular na gestão. E em relação à experiência de mandato, tudo, absolutamente todas as minhas falas, toda ação, cada projeto, cada lei nessa cidade é dialogada com o movimento popular. E eu vou falar de uma lei de minha autoria que a gente fala pouco. E aí contribui com a questão da mobilidade urbana. Inclusive, nós estamos passando por um momento de reformulação de plano diretor na cidade de João Pessoa, que é essa ferramenta que diz como a cidade deve ser, e deveríamos estar construindo o nosso primeiro plano de mobilidade urbana. Então, tem uma lei de minha autoria, que é a construção de edifícios garagens no centro da cidade e nas avenidas principais, né? É uma forma de desafogar o trânsito, de gerar mobilidade, e foi dialogado com a construção civil, foi dialogado com os comerciantes, com os empresários, ou seja, um diálogo com esse setor, né? Um outro que aí é pioneiro aqui no país, né? E eu espero que já tenha avançado, que é a lei, Daniela, essa lei me fez tão feliz, porque a gente fez um diálogo super bacana com, Marquinhos de Mangabeira acabou de entrar, com a questão do movimento que, para mim, é uma categoria que precisa ser muito olhada, que é a pessoal da construção civil. Então, tem uma lei de autoria da vereadora Sandra Marrocos, aqui na cidade de João Pessoa, que preconiza e prevê a prevenção ao acidente de trabalho na construção civil. Um dos maiores índices de morte por acidente de trabalho na construção civil é o choque elétrico. Então, assim, o que é que essa lei diz? Lei de minha autoria. E lei construída de forma coletiva com o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Diz o seguinte: para a obra se instalar, ela precisa ter um plano de prevenção ao acidente de trabalho no canteiro de obra. Uma outra lei de nossa autoria que foi dialogada com o movimento de mulher, que aí é o que eu faço parte, é o movimento feminista, que é a Lei Marielle Franco, né? Que preconiza o ensinamento das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas de João Pessoa. Uma ferramenta de enfrentamento à violência doméstica. Uma outra lei de nossa autoria é a lei da humanização da via de nascimento, que as mulheres negras, em todas essas violências, elas são fortemente mais atingidas, que é uma ferramenta de enfrentamento à violência obstétrica. É a mulher ter direito ao plano de parto. Quando chegar a primeira consulta de pré-natal, até a hora de parir, ela ser protagonista. Se tiver risco de morte para ela ou para a criança, ela já vai com a cesariana marcada. Se não, humanizar e fazer o parto normal. E para encerrar, né, que eu tenho tanto para dizer, a lei do assédio, do combate ao assédio nos transportes coletivos na cidade de João Pessoa, uma ferramenta de enfrentamento à violência sexual. E todas essas leis, todas elas, sem exceção de nenhuma,
foram construídas com a participação popular, com o movimento social, com o movimento popular, com a organização. A praça, olha só, o parque linear das 3 ruas do Bancário, eu estou tão feliz, mulher, estou tão feliz, porque assim, durante 4 anos a gente lutou para que as 3 ruas dos Bancários se transformassem em um grande parque linear. E o prefeito anunciou, vai fazer, foi dialogado com a população do Bancários. O ginásio poliesportivo, que é... E que pode ser referência, inclusive, para outros para bairros, né, outros Sandra? bairros. Fico feliz por conta O disso. ginásio poliesportivo da Praça da Paz, dialogado e uma emenda de nossa autoria. E para encerrar, 2 coisinhas lindas. Família acolhedora, lei de nossa autoria na cidade. Uma ferramenta uma alternativa aos abrigos. O que é isso? Uma criança ou um adolescente em situação de rua, ele pega uma família acolhedora, acolhe, recebe um subsídio de um salário mínimo da prefeitura, uma equipe de pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, assistente social acompanha a família acolhedora, a família de origem e a criança. Qual é o objetivo principal? O retorno à família de origem. Se não, que a família acolhedora o adote. Ou seja, lei de nossa autoria. E a mais linda de todas, de tantas, é o Centro de Referência da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial. Aquele equipamento que funciona ali na Lagoa. Foi uma lei nossa, em parceria com o movimento LGBTQI+, em parceria com o movimento de negros e negras. Então, todas as ações do nosso mandato, Anele, é construída com a participação popular. É isso. Eu fico feliz por esse conjunto aí realmente de ações, e nós sabemos que realmente, como você bem disse, tudo é fruto de uma parceria com os movimentos sociais, né? Eu sempre vejo que a Sandra parlamentar não é aquela Sandra que teme o diálogo com as pessoas da rua. Pelo contrário, como você mesma falou dos seus exemplos, você oportuniza, você dá voz, você dá vez, né? E enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando, puxa vida, que pena que tantas pessoas não conhecem essas leis, né? Eu vejo como 2020 realmente seja um ano de que nós possamos também unir as mãos para educar politicamente as pessoas, para que as pessoas entendam, olha, a quantidade de leis que você falou aí, de extrema importância, todas elas, com certeza, beneficiam diversos setores, diversas categorias, e que são totalmente desconhecidas, né? Então, desconhecidas eu digo assim, e às vezes eu estava aqui comigo dizendo, puxa, é nossa obrigação também, enquanto movimento social, mostrar para as pessoas que existem essas leis, né? É nossa obrigação não só conquistar, não só correr atrás, não só lutar, mas uma vez que isso seja conquistado, difundir, divulgar, dizer para as pessoas. Então, esse trabalho aí de parceria, né, que você nos mostra na prática, né, e eu acho muito importante, eu costumo sempre dizer, olha, eu acho que mais importante do que tudo, no campo político, nesse pouquíssimo tempo que eu tenho, sobretudo em relação Você a é você, linda. é a gente ter sempre a coerência entre a prática e o discurso, e você, eu vejo que é uma pessoa que tem essa coerência com o seu discurso, as suas práticas, elas estão sempre afinadíssimas com o seu Obrigada. discurso. Então, é também a nossa obrigação enquanto movimento social pegar parlamentares como você, né? E eu sou muito sincera em dizer, eu sinceramente não tenho como referenciar outros parlamentares aqui que me representam, né? Eu sou uma pessoa sincera, mas pegar pessoas como você e dizer assim, olha, nessa parlamentar nós temos esses projetos que foram conquistados coletivamente e que precisam ser conhecidos. Eu, enquanto pedagoga, sou sincera em te dizer que meu sonho é ver realmente as crianças, desde a sua mais tenra idade, tendo didaticamente, cada uma na sua faixa etária, essas noções básicas que possam combater a violência contra a mulher. Isso é extremamente lindo. É meu objeto de estudo no mestrado. Sabe? Olha a honra que eu tenho. Que maravilha. Por isso que você brilha os olhos quando você fala. Dá para perceber que é a pupila dos olhos. Mas eu acredito que é porque também você, como todos nós, sabemos o valor da educação, sim, né, Sandra? Sim. E da educação o quanto antes. O quanto antes. Raiz. A gente sabe que quanto mais cedo mais eficaz.
E aí, quando você fala isso, eu vejo realmente a força que a gestão pública ela pode ganhar quando ela caminha em parceria com o movimento social. Mas no começo lá da nossa live aqui, você falou uma palavra que me chamou a atenção, que eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a autonomia dos Ah, movimentos joia. sociais, Perfeito. né? Isso é muito importante. Perfeito. Olha só, Aniele, hoje eu sou feminista autônoma, né? Eu não estou em nenhum movimento. Eu dialogo, já fui da Marcha Mundial das Mulheres, mulheres do PT e tal. Mas, assim, Aniele, se a gente não tiver o entendimento de que os movimentos populares precisam ter autonomia, eles não podem ser ligados a nenhum mandato. As pessoas podem até me apoiar, podem lhe apoiar, podem votar em você, uma pessoa de uma entidade, de um movimento social, mas ele não pode ser apadrinhado, porque a gente corre o risco de perder essa autonomia. E quando os movimentos, quando uma gestão do campo democrático e popular chega nos governos, qual é a avaliação crítica que eu faço em relação às gestões do campo democrático e popular, tanto em nível nacional, com Lula e com Dilma, como em nível municipal, com o Ricardo, né, quando ele esteve à frente da prefeitura, é justamente isso. Olha, eu disse, minha vida é muito. Foi assim, Deus disse, vá, Sandra, arrase. Nossa Senhora disse, venha que eu lhe seguro. Então, com Deus, Nossa Senhora, vamos embora, né? Mas olha só, eu era um movimento popular, né? Movimento Mulheres, movimento popular, e de repente a gente ganha a prefeitura, eu viro gestora. Aí, de repente, eu estou parlamentar. Então, eu tenho muito cuidado com o meu lugar de fala, sabe? Porque se eu pegar um movimento social e aparelhar ao mandato que eu represento, ele deixa de ser forte. Porque o que a gente tem que entender é que quando essas pessoas tendo autonomia, esse movimento tendo autonomia, as falhas podem ser apontadas com sororidade. As falhas podem ser apontadas com solidariedade. Então, assim, eu estou no parlamento, não sei se algum dia na minha vida viverei a experiência do executivo, mesmo porque, olha só, Aniela, eu posso falar contigo, porque eu acho que tu também é. Minha fé é muito forte. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Ah, Maria, eu sou doidinha por essa mulher, né? Que para mim é santa, que para mim é santa. E aí o que é que Fantástica. acontece? E meu termo de santidade é algo, né, muito, muito além. Ó, Tânia entrou aí, disse prima maravilhosa, lá de São Paulo, ela, lindinha. Que E dizer maravilha. assim, sabe, Anela, então, o que for meu sempre vai arrumar uma forma de chegar até mim. Então, essa história de entender que eu não posso aparelhar nem eu, nem ninguém. A gestão que aparelha o movimento popular perde a gestão e perde o movimento, porque o movimento se fragiliza, você perde a legitimidade. Então, você não tem ideia. E quem está comigo... Olha, ontem eu tive um diálogo ótimo com o Fórum, né, de Cultura de Negros e Negras, né? O Fórum do Povo Negro, porque a lei Aldi Black chegou, Blanc chegou lá na Isso. Câmara, inclusive eu estou super revoltada, sabe? Porque coloquei lá, fiz uma fala, era em caráter de urgência, urgentíssima. Tem muita gente da cultura passando necessidade, muitos mestres e mestras da cultura popular. E, infelizmente, a Câmara não aprovou não aprovou não ainda, né? Vai ter que aprovar. A gente poderia ter feito Sim. isso em caráter de urgência ontem, quarta-feira, que foi ontem. Mas, assim, eu tive um diálogo com o movimento, né? Porque vai ter um prêmio João Balula, queridíssimo Balula, no valor de 1 milhão, direcionado para o povo negro, né? Que trabalha com cultura. Então, assim, eu estava no diálogo com as pessoas, mas o fórum é independente do mandato. E na conversa ele disse, ó, Sim. então a autonomia dos movimentos populares, se ela deixar de existir, eles perdem a força. E quem perde é o povo, mulher. É o povo. É verdade. Inclusive, a gente tem que entender que as gestões, elas passam, né, Sandra? Os movimentos que saiu, o MST e tantos outros movimentos para nos comprovar e provar isso, de que o movimento ele perdura, porque o movimento ele parte da necessidade da população e ele parte da população para a população. Então, não tem como passar, Verdade. né? É como eu costumo dizer, não tem como passar até que realmente as devidas representatividades estejam construindo as políticas que essas pessoas precisam, né? Então, isso que você diz para mim é extremamente importante,
o quanto eu gostaria que todos os gestores e gestoras públicas realmente tivessem esse olhar e que os movimentos eles são autônomos, mas são parceiros, né? Parceiros. Eles não estão ali para pegar no Não. pé, eles estão ali para representar as necessidades Para das ajudar, né? pessoas. E é preciso a gente, isso é preciso a gente olhar realmente com esse olhar aí. E depois, não tem como a gente falar dos movimentos sociais sem falar desse período de desmonte dos direitos e conquistas, das garantias que tanto estuaram os que me antecederam, sejam nos movimentos de negros, LGBTs, feministas e tudo mais, né? Não tem como a gente falar desse período de desmonte que politicamente nós temos vivido, com esse desgoverno nacional aí que nós estamos enfrentando, e surge assim muito em mim essa preocupação, será que nós estamos caminhando aí, né? Com toda essa dificuldade, eu sou sincera em dizer que uma das minhas maiores angústias no período da pandemia, da quarentena, não foi só ficar dentro de casa pela pandemia, mas foi ficar dentro de casa porque a gente não podia ir para as ruas protestar e pedir aquilo que nós precisávamos pedir enquanto movimentos sociais, né? Exatamente. Eu sou muito sincera em dizer que aquele camarada de Brasília teve sorte nisso, porque se nós estivéssemos livres para estar nas ruas, eu garanto que as coisas poderiam e deveriam ser diferentes. Exatamente. Mas isso para te perguntar e pedir que você reflita um pouco com a gente, se, né, juntamente com os movimentos sociais, e aí a gente olha para todo esse campo do terceiro setor, as cooperativas, os sindicatos, né, que sofreram aí aquela rasteira grande da reforma trabalhista, né, se nós poderíamos dizer que esse terceiro setor aí, se ele está com os dias contados, o que é que nós podemos e devemos fazer para garantir a sobrevivência desse setor, Sandra? O que é que você pensa Olha sobre isso? só, Aniele, assim, a gente vai ter que fazer. Eu não poderia fazer uma fala sem uma análise de conjuntura nessa sua pergunta, porque ela é muito Sim, profunda, né? Ela é uma pergunta, e aí eu vou fazer um recorte histórico, né? De um tempo, vamos pegar do golpe, né? Em 2016, a sim, gente tem um golpe, assim, completamente misógino, né? A primeira mulher presidenta desse país é tirada do poder e assim, e sem nenhuma nada juridicamente que argumentasse o golpe, né? E de repente você, o vice que já era de um campo diferente do colocado por Dilma, ele assume. Sabe quais são as primeiras medidas? Olha só, olha o cenário que é montado para o Brasil para a pandemia. Que lógico que ninguém ia prever que a pandemia acontece. Você tem a PEC dos gastos. O que é isso? Durante 30 anos, os investimentos em saúde, educação, assistência social são congelados. Pensa aí. Então, essa primeira coisa. Você tem a reforma trabalhista, né? Ainda no governo do Michel Temer, né? Você tem a reforma trabalhista que, olha aí a importância dos movimentos sociais, os sindicatos, né? Que é um movimento, inclusive, está fragilizado. Conquistas adquiridas com lutas históricas da classe trabalhadora. E aí eu posso falar as mulheres. As mulheres são fortemente atingidas, né, nessa reforma. Então, você tem direitos trabalhistas que são... A... Não tem coisa mais cruel do que a desregulamentação da jornada de trabalho. E as pessoas vivenciam, mas não é entendem o que é verdade. isso. O que é isso? Hoje, Daniela, é cruel. É cruel você chegar em um espaço, como vamos pegar o supermercado como exemplo. A pessoa chega ali no caixa, um trabalho explorado, e ela só conta o tempo que está ali, e o diálogo dela tem que ser com o patrão. Tu já pensou? Então, esse é o cenário. Aí vem, através de muita mentira, de muito fake news, a gente vê algo hilário acontecer. Algo que para mim era impossível de acontecer. É esse presidente que aí está a assumir. E aí começa mais coisas a acontecer. A reforma da Previdência, imensamente cruel, né? O aumento ampliar a idade mínima para a aposentadoria. Eu sou assistente social de formação, amo minha profissão.
Então, eu falo dessa política com muita propriedade, porque é a política que eu estudo. Então, uma reforma previdenciária nesse país, óbvio que era necessária. Tu traz presente, eu vou chegar lá, o terceiro setor, né? A gente tem um setor de serviços muito fortes, mas ela não poderia acontecer Verdade. sem levar em conta as diferenças regionais. Um trabalhador do norte e Sim, nordeste rural, ele não tem as mesmas condições de trabalho de um trabalhador do sul no escritório. Não que eu desqualifique o trabalho, que todo trabalho é sim, bacana, mas não é a mesma, então não pode ser o mesmo tempo de contagem. Os trabalhadores ficaram é fora, verdade. mas por conta de muita luta. Então, assim, a reforma previdenciária é cruel para as mulheres. Ela não só nega a dupla jornada, ela nega, Aniele, algo que só nós mulheres fazemos, que é o trabalho reprodutivo. Só a gente engravida, só a gente passa 9 meses com a mobilidade reduzida, só nós passamos 6 meses sem retornar ao trabalho, porque é o trabalho reprodutivo, o trabalho da maternidade, e é negado. E, de repente, né, você tem um desgoverno que não tem uma... Olha, eu poderia falar de Bolsonaro, de todas os ataques à cidadania LGBT, aos negros e negras, o desrespeito para com a democracia, mas o pior, ele não apresenta um plano para esse país. Não apresenta. Aí chega a pandemia. Quando a pandemia chega, o terceiro setor, e aí eu chego nele, né? Que é o setor de serviço, forte, forte. E assim, uma coisa que eu acho tão cruel, sabe? Dizer que todo mundo era microempresário, isso não é verdade. Isso não é verdade. Dizer, muito bem, você É está verdade. vendendo água na rua, que massa, não é verdade. Você tira direitos, né? Então, junto com essa, e chega uma pandemia, um governo sem norte, um governo sem responsabilidade, um governo que não segue nenhum protocolo de saúde, que incentiva a aglomeração e a quebra do isolamento social, um governo que muda cada ministro de saúde que diz o que é certo vai saindo do governo. E aí você tem um setor de serviço que é fortemente atingido, né? E aí, Aniele, deixa eu fazer um parênteses aqui. Minha filha, o povo sempre vai achar um jeito de reagir. Porque qual foi o movimento que surgiu na pandemia? Dos motoboys, do povo que faz É entrega, dos verdade. entregadores e entregadoras, porque o trabalhador se Os que estão sufocou, na que rua. estão na rua. Então, o grande desafio, né, para ir fechando essa nossa fala. O setor de serviço, que é prejudicado fortemente, que é o terceiro setor. E aí, Aniela, lógico que nós vamos voltar da pandemia com a grande crise econômica e social. E social. A fome volta a bater na porta do trabalhador, do povo desse país e, consequentemente, dessa cidade. Então, a gente tem que investir na economia criativa. A gente precisa investir na economia dos bairros, numa moeda social. Eu penso assim, se eu fosse prefeita, lógico que eu sou candidata a vereadora, o que era que a primeira coisa que eu fazia? Não pense em ser prefeita ainda não, Sandra, eu não Se Deus acredito. quiser, né? Tudo no tempo de Deus. E aí, o que é que acontece? Vamos entregar, mas tem que pensar positivo, viu? Para começar a ir gerando a energia aí de Oh, prospecção. meu amor. E aí, o que era que eu faria? Primeiro ato, conversar com todo mundo e conversando, aquele diálogo com os movimentos populares, com as categorias, com as comunidades. A gente pode pegar serviços que são de cuidadoras, de limpeza urbana e fazer nas comunidades com o pessoal que mora lá. As empresas, quando pegar uma obra de construção, de escola, de creche, ter como prioridade pegar trabalhadores e trabalhadoras da região que a obra está sendo construída. Ou seja, a economia solidária e criativa, ela é o grande caminho para o pós-pandemia. Né? E muita gente, só Não, abrindo pode um falar. parênteses, muita gente acha que a economia solidária é uma utopia. Eu me lembro que eu comecei a ouvir falar da economia solidária ainda com aquele estilo da Igreja Católica, dos focolares que tem umas cidades, não sei se você conhece, chamada Mariápolis. E aqui, bem pertinho, em Igaraçu, nós temos uma Fala um Mariápolis. pouco. E é um estilo de vida totalmente de economia solidária, né? Onde a moeda deles é realmente essa troca de solidariedade e serviço. E aí veio a pandemia para nos mostrar e nos forçar a vivenciar a economia solidária, porque a gente começa a ter que
se antes eu saía daqui para ir fazer a feira lá no Mercado Central, eu tenho que começar a priorizar os comerciantes do meu bairro aqui no Valentina, sim. das feiras, os feirantes, o pessoal. Então, não deixa de fazer parte de um pensamento, um dos vários pensamentos das linhas da economia solidária, né? Então, é como você está dizendo, o povo sempre encontra uma forma de dar a volta por cima e a vida sempre acaba também, como eu costumo dizer nos levando para aquilo que nós devemos Exatamente. ir. Então, o ideal é, como você está dizendo, é fazer isso, claro, de maneira planejada, de maneira sistemática, do que de forma avulsa. Mas as coisas, elas realmente vão começando a acontecer, né? Desculpe ter lhe Puxa, a gente interrompido, é está porque você falou conversando, economia vai, eu solidária como? e me veio, assim, essa lembrança, né, desse modelo de economia solidária, que inclusive eu já vivenciei por alguns dias e é belíssimo. E que a gente precisa tornar isso urbano, precisa tornar isso comum, isso popular, isso não pode ser um privilégio de alguns, né? Isso tem que ser uma realidade de todos. Exatamente. Quem acabou de entrar aí foi Lucas Guterres, né? Ele é pré-candidato a vereador lá em Santa Rita. Ou seja, estou eu aqui do PT, Lucas do PSOL e você da rede, não é isso? Ou seja, Olha três. só, que legal. A Suprapartidário esse gente, olha, encontro. pode moer comigo, pode moer, pode dizer o que quiser. Mas uma coisa, para mim, que é prioritária é a união da esquerda. É a união de gente como tu. Ô, É, Aniela, eu estava olhando assim para nós duas, sabe? A gente tem coisa parecida, né? E a Igreja Católica foi importante demais para nós duas, sabe? Queria trazer presente na nossa história, com esse certeza. movimento dentro dessa igreja que faz mulheres como eu e como você existirem. Não é Isso. importantíssimo? E aí, você, quando começou a falar da sua. Eu também iniciei minha militância na Igreja Católica e aprendi muito com a Pastoral da Terra, muito com as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Naquela época ali, das nossas caminhadas da terra, com Eita, o Dom era José bom, Maria viu? Pires, sabe? Esses Romaria. dias eu estava fazendo essa memória. Teve aí teve o Grito dos Excluídos, e eu fiquei refletindo no período, eu disse, caramba, isso foi uma iniciativa da Igreja Católica, né? Eu sinto, porque infelizmente hoje a gente, diante do contexto, a gente vê que a igreja perdeu esse caráter social. Mas na minha época ali de iniciante, é o quê? Para não revelar tanto minha idade, é mais ou menos 30 anos atrás. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Há mais ou menos 30 anos atrás, era muito forte essa militância social, né? E muitos de nós hoje que estamos nos movimentos sociais e populares e tanto da zona rural quanto urbana, somos nascidos, né, e gerados ali naquele momento onde realmente podemos dizer que a igreja era pelos excluídos, né? E pelos excluídos de todas as formas, os que estavam à margem aí da sociedade. Hoje eu. Sim. Então, pode Não, eu falar. só estava dizendo que hoje eu conheci um padre que me causou esperança, viu? Conheci um padre, tive uma conversa Foi, com que ele, bom. porque eu gosto da liturgia, eu dizendo para ele, padre, o que eu mais gosto da Igreja Católica, eu gosto da Eucaristia. Eu acredito. Eu acredito de verdade que aí é algo que me fortalece espiritualmente. Então, assim, quando eu falo disso, e olhe, eu fui gestora da política de socioeducação. Está dizendo, meu Deus, se eu for escrever um livro da minha vida, vai ser morrido, viu? E aí, olha, eu posso dizer para você, Mas tem que escrever, não pode deixar se não perder, vamos não. deixar. Olha só, Aniele, quando eu estive na Fundac, né? E eu posso dizer para você que os adolescentes que estão na casa educativa, no CEA, no SEGE, a maioria que estão lá não deveria estar. O que falta é oportunidades. Sabe quantos adolescentes privados de liberdade passaram na universidade quando eu estava lá? 17, Quando? 17 para direito, para ciência da computação, para pedagogia, adoravam. Ou seja, essa história, né? Eu fico muito preocupada com a juventude, demais. A juventude do meu popular que é Sim, conquistada, sim, que não tem o espaço que a gente teve, porque naquele momento era a igreja, né? Então, eu acho importante qualquer organização social, de qualquer denominação, seja um terreiro, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja sim, católica, que se sim, instala nos espaços porque conquista, né? E assim, a juventude negra, sim. a juventude pobre, para mim é uma grande preocupação, sabe? Olha, o pessoal do É quintal de casa que verdade. estão ali fora, celebrando o aniversário de Tô 5 filhos, vendo. acabar de entrar aí, eu vou já para lá quando acabar aqui. Coisa boa.
Eu vou já lhe liberar. Eu vi aí a Cris das Quitérias fazer um comentário que eu achei interessante, quando ela fala que, mais ou menos, os movimentos sociais estão matando a fome da população, né? E a gente viu agora nesse período de pandemia isso daí. Sim. E para concluir, eu queria só realmente fazer essa reflexão, né? Que muitas vezes, aonde o poder público não chega, aonde as gestões públicas não chegam, são os movimentos sociais, né? São pessoas, por exemplo, como o padre Lancelot, que esses dias a gente vê aí, viu os exemplos maravilhosos que ele tem para dar, como você disse, pessoas assim que nos dão esperança, independente da denominação Independente. religiosa, né, mas pessoas que estão comprometidas com o bem da sociedade. Né? Então, eu deixo para você concluir aí, fazendo suas considerações. Eu sei que o papo é bom e para você é um papo que puxa enquanto assistente Puxa, social, do serviço social, mas a gente, assim, já me sinto extremamente contemplada pelas suas falas e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui, a gente vê pelos comentários e as pessoas também estão bem contempladas. Então, fique à vontade aí para fazer sua bom, conclusão. Cris. Eita, Cris está dizendo aí que está mudo. Olha só, Tá mudo para Aniele, eu ela. não Acho sei se que mais deve ter alguém alguma pode coisa dizer do celular isso, dela. pode ser o celular dela. Nessa fala final, eu só É. queria te agradecer. E não é só te agradecer por me colocar nas tuas redes sociais, é te agradecer por você existir e por você fazer dessa tua vida um canal de transformação para a vida de tanta gente, né? Muito obrigada. Assim, foi uma conversa que eu estou muito cansada. Eu acho que dá para ver. Ai, meu Deus, começou. Eu tô também, viu, Sandra? É porque eu aprendi a botar o reboco na cara aí, porque o pessoal me cobra. Mas eu tô até brincando. Eu nunca tive olheiras na minha vida, porque você sabe que negro é difícil de Negro. olheira, mas eu tenho Ó, tido nossa muitas. pelezinha, toda bacaninha. É, E aí, mas assim, dizer que muita gratidão por me receber nas suas redes sociais. Muita sorte, meu amor, muita luz. Que você que você seja vereadora dessa cidade, sabe? Muita luz mesmo. que Que sejamos. sejamos. E assim, conte sempre com a minha voz, com o mandato que eu represento. Esse mandato é nosso. É das mulheres, é dos negros e negras, é dos LGBTQI+, é da diversidade religiosa, é de toda a cidade de João Pessoa, mas é de forma muito especial das pessoas em situação de pobreza. Beijo grande. Um Tchau, meu beijo. amor. Obrigada a você pela sua generosidade. Bom descanso, fica na Beijo paz, tá? grande. Tchau. Tchau, tchau. Então, nós queremos agradecer de coração todas e todos que estiveram aqui conosco nessa noite de hoje. Tá? Muito obrigada de coração pelo carinho, pela atenção, pela paciência, pela generosidade em parar um pouquinho. Eu costumo não mandar abraços e não citar o nome das pessoas, porque eu tenho muito medo de ser injusta. E tem muita gente massa, muita gente do coração aqui. Mas hoje eu vou mandar um abraço para a Ariel. Ariel, que é sobrinha de Melina. Melina, nossa parceira, nessa pré-campanha de 2020. E a Ariel, antes de eu entrar aqui ao vivo, me mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo que gosta das nossas lives, que assiste, que acompanha. A Ariel tem apenas 9 anos de idade. Então, tia Melina, parabéns por colocar uma criança como a Ariel para ouvir reflexões como as que nós temos feito, né? E pelo carinho e pela atenção, e sabendo que fazendo isso nós estamos investindo na educação dos nossos pequenos e desde cedo. Então, muito obrigado a todas, muito obrigada a todos vocês, um grande beijo no coração. Próxima quinta estaremos aqui novamente, vamos dar continuidade a esse assunto aí dos movimentos sociais, com a minha querida Cris, Ana Cristina das Quitérias, vamos conversar aí sobre algumas coisas bem importantes referentes aos movimentos sociais. Um cheiro, fiquem na paz e até quinta-feira.